Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos. Privilégio estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao livro de Abacuque, um livro poderoso em Deus, sua palavra, e é o 8º livro. Estamos prosseguindo com a graça do nosso Deus. Graça e paz, Cláudia e Eliana, sempre fiéis, né? Se tiver assiduidade aí online, a gente vai ter que dar um prêmio, né? Graças a Deus. Então, nós estamos já no 8º livro, né? O 8º livro, com a graça de Deus, o 8º livro dos profetas menores, o 8º dos 12, né? Profetas menores, os últimos livros da Bíblia no Antigo Testamento. E vai ser um privilégio estar com vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Valdelei, graça e paz. Seja bem-vinda. Vamos aprender junto aí, né? Toda vez que a gente lembra, né, Valdelei, dessa palavra de Abacuque 3,17, que é bem conhecido, né? A gente lembra da vigília do pastor Messias, né? Ele fez uma vigília lá, pregou, ministrou bem no começo deste templo, né, que a gente está. Foi uma bênção aquela época. Graças a Deus está chovendo aqui agora. Estamos nessa bênção de receber essa dádiva de Deus, esse presente. Oh, Jaqueline, Diego, sejam muito bem-vindos aí. Toda a família. Então nós estamos aí, né, para falar sobre esse livro espetacular, né? Toda a Bíblia, né, a gente é sujeito. Ó, Julião, graças a paz, Júlio, seja bem-vindo. Então, nós vamos estar falando sobre ele, tá? Então, como é bem extenso, né, apesar de ser só 3 capítulos, né, mas se for fazer uma exposição, vai ficar bem comprido. Mariângela, Romildo, graças a paz, sejam bem-vindos. Vamos orar então, né, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer pela tua graça, tua misericórdia, que teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale conosco, ministre a nossa vida. Deus, nós precisamos do Senhor, porque nós não somos nada, Senhor, somos do pó. Oh Deus, como diz a tua palavra, nós fomos nascidos do pó, Senhor. Meu Deus amado, a tua glória somente esteja sobre nós, ó Deus. Somente a tua glória possa ser manifesta e a tua palavra te exaltar nesta noite. Em nome de Jesus, te pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para falar aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Que o Senhor ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender os benefícios da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Valdelei, isso aí. Vanderleia também chegou. Graça e paz. Tá chovendo bem forte agora, né? Bem nessa hora, ainda bem que tá todo mundo em casa, né? Salvo aqueles que estão trabalhando, estão voltando. Estão me ouvindo bem aí? A chuva tá atrapalhando ou não? Acredito que não, né? Vamos lá, então. Então, o livro de Abacuque. O livro de Abacuque, ele fala sobre um tempo, né, muito importante na história de Israel, que é o tempo do exílio babilônico. Então, esse profeta, chamado por Deus para trazer uma sentença ao povo de Israel, ele estava sendo comissionado num tempo para trazer essa mensagem pesada, né, para os seus ouvintes, né, no caso. Então, queridos, o nome do profeta, né, vamos começar aqui. O nome do profeta, o profeta significa abraço. O nome do profeta significa abraçar, nesse sentido, né? Então, de certa maneira, foi a forma que Deus fez, abraçando eles. É bem estranho dizer isso, né? Mas
é uma coisa que a gente consegue identificar nesse livro. É a forma que Deus abraçou o filho dele, né, o povo dele, para levar até o cativeiro babilônico, para trazer um encontro poderoso com ele, um encontro onde trouxe bastante seriedade e muitas lembranças, porque enquanto o povo não saísse da terra da promessa e se limpasse da idolatria, Deus não iria poder cumprir, né, os propósitos dele na pessoa de Jesus. E o nome dele, a aliança dele por parte do povo estava sendo corrompida, né? Que nós já vimos em todos os outros livros. Mas o ponto aqui é o quê? O que tem nesse livro? Esse livro ele tem um diálogo entre duas partes. Uma é Deus, Yahvé, Javé. Então esse Deus foi iniciado uma conversa, né, com ele através do profeta Abacuque. Então o profeta Abacuque é que provocou essa conversa, provocou esse diálogo para que eles pudessem estar aí recebendo, né, a instrução de Deus. Só que de certa maneira foi também um desabafo, né, uma queixa, como nós colocamos aí no título, né, a queixa do profeta indignado com a maldade do seu próprio povo. E guarde isso, porque a gente vai usar isso para entender todo o livro, né? Então, o que mais que nós podemos falar? Então, esse diálogo diante da injustiça do seu próprio povo. Em que tempo foi isso? Mais ou menos antes do cativeiro. Se nós imaginarmos que foi em 3 fases o cativeiro babilônico, né? 610, 598 e 586 a.C., vamos considerar essas datas. É óbvio que é aproximado, né? Não tem muita certeza, né, dessa data, mas é uma data aproximada que os historiadores concluíram, né, em suas pesquisas. Então vamos imaginar que é antes do primeiro, vamos imaginar assim, foi antes ou durante o primeiro cativeiro. Então, como que o profeta recebeu essa mensagem? Então vamos dizer que foi em virtude desse tempo, né? Aonde foi? Em Judá, provavelmente em Jerusalém. Não tem a data, não menciona reis, né? Que é umas informações muito importantes que a gente consegue resgatar ali o tempo aproximado. Porém, tem alguns detalhes que a gente consegue identificar aqui. Os historiadores conseguem identificar, né? A gente só está dizendo aqui. Então, e por quê? Porque Deus estava disciplinando o povo. Então o cativeiro, por sua vez, dá a impressão no nosso tempo que é um castigo quase que irremediável. Porém não. Esse castigo, esse cativeiro, essa disciplina que Deus estava fazendo com o povo, era para quê? Para trazer essa purificação, para limpar esses deuses que eles estavam lutando desde o início, desde a época, ou até antes, né? Se a gente considerar a vida de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, o início dos patriarcas, ele foi eleito como um homem que ia começar uma nação. Então hoje nós temos a nação de Israel por causa deste homem, porque Deus escolheu ele, começou um povo. E ele também era pagão, ele era da região dos arameus, né? Ele era Ur dos caldeus. Olha só que interessante que é. Ele era lá do Ur dos caldeus, seu pai Terã estava lá morando. Depois eles viajaram até a cidade de Padan Aram, que era lá bem no extremo norte, né, da Mesopotâmia, entre rios. E dali Deus chamou ele para descer para a terra da promessa, que ainda não havia sido conquistada, e teve todos aqueles episódios lá. Então, aquela narrativa, né? Então, dentro desse conceito, a gente vê que Deus estava já querendo purificar, sempre pensando em purificar o povo. E por que demorou tanto tempo assim? Me vem à memória agora que existe lá em Gênesis que a maldade do povo não tinha atingido o seu limite.
não tinha enchido, vamos dizer, a taça da ira de Deus. Então, por conta disso, que prolongou por muito tempo muitos pecados e de outros povos. Aí, nesse caso da região da Cananeia, dos cananeus, era um território que só foi conquistado como disciplina também de Deus. Só que aí Deus usou o seu próprio povo escolhido para disciplinar os cananeus por causa dos seus cultos e tudo mais. Tá bom? Só para a gente dar uma entendida aí nesse pano de fundo, né? O pano de fundo histórico bíblico, nós podemos apontar ali dentro da pesquisa que em 2 Reis, capítulo 22 e 23, provavelmente fala-se bastante da história do rei Josias, um rei que foi depois de Manassés, né, e o pecado de Manassés foi terrível, ele chegou até sacrificar um filho. Depois veio esse rei Josias, que fez uma reforma, mas só que essa reforma não conseguiu atingir o nível desejado por Deus. Então, com isso, já foi um grande avanço, mas com isso não apagou os pecados de Manassés. Se você ler lá o capítulo 22 de 2 Reis e o capítulo 23, vocês vão entender isso daí. E tem também 2 Crônicas. 2 Crônica, você que estiver anotando aí, 2 Crônicas 34 a 36, versículo 4, que diz que tem todo esse ensejo aí para que as pessoas possam entender. Então Abacuque foi contemporâneo dentro dessa cronologia de quem? De Sofonias, que é o próximo livro que nós vamos aprender, e tem muita coisa boa lá, com certeza, né? Dá pra gente aprender bastante. Foi de Jeremias, que foi junto ao Egito, mas presenciou todo o cativeiro babilônico, e também Naum, que foi um profeta bem um pouquinho antes, né? O profeta Naum, ele profetizou contra o Império Assírio. Então foi um pouquinho antes da queda do reino assírio, e assim o reino babilônico veio e dominou a Síria. Então esses quatro, né, eles têm a mesma cronologia, né, vamos dizer assim, aproximado, né? Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque. Ok? Primeira coisa que nós temos que entender. E tem algumas considerações que o pessoal diz que, como se trata o livro, ele é muito semelhante a Salmos. Então, incrível que pareça, né? Mas, com tanta tragédia assim, a gente encontra a literatura poética dos Salmos. Como que a gente consegue entender isso? Comparando com o próprio Salmos, né? Que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Então, dito isso, é importante a gente observar que o profeta Abacuque possivelmente era um funcionário do templo de Judá, né? O templo lá de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Então ele poderia ser um músico, ele poderia ser um funcionário, um levita, né, no caso, um levita ali do templo, e por isso que ele tem essa literatura conforme um salmo, né? Então isso daí é bem importante a gente entender. A Babilônia também ainda não estava no domínio, como a gente falou, né, de forma soberana nesse tempo. Então era uma profecia que estava por acontecer, igual Naum na última aula. Naum estava profetizando, mas ainda não havia acontecido, né? E agora Abacuque também, da mesma forma, estava ali indignado, né, que nós vamos aprender, mas ele estava profetizando, recebendo esse oráculo. E veja bem, note isso, que ele recebeu o oráculo de Deus, que é a mensagem de Deus, e geralmente essa mensagem vem para o povo, para que o povo possa ouvir, mas nesse ponto foi uma mensagem entre os dois. Ele recebeu de Deus e escreveu. Posteriormente, né, o povo teve acesso a essa, mas não foi direcionado como os outros oráculos que nós já aprendemos por diversas vezes aí dentro dos profetas. Roseli
E Maílson, graça e paz, sejam bem-vindos. Então não é como os outros, né? Assim diz o Senhor. A gente não vê essa expressão no livro de Abacuque. Nós vemos a expressão recebendo só, né? A visão, a mensagem, né? Porque Abacuque, no seu livro, ele vê muito. Deus permite ele enxergar essas coisas para depois revelar, né? Que nós vamos entrar nesses detalhes. Como que esse livro é dividido? Como que esse livro é dividido? Primeiro, tem o versículo 1, que é introdutório, para saber quem foi que escreveu, né? Ou a mensagem de quem, e que é o versículo 1. Depois nós temos a primeira queixa, que é o versículo 2 do capítulo 1 até o versículo 4, que é a primeira queixa do profeta. Nós vamos tentar falar um pouco a respeito disso. Depois, a primeira resposta. Então, olha só o diálogo aí já acontecendo. A primeira resposta já vem do versículo 5 até o versículo 11, de Abacuque, capítulo 1, que Deus está respondendo a queixa, né, as perguntas que o profeta está fazendo para Deus. A responsabilidade, né, e também o temor aí do profeta de receber isso. A Kátia, né, o Rafael, sejam muito bem-vindos, hein? Graça e paz. E depois nós temos no versículo 12, ainda no capítulo 1 de Abacuque, Valdirene, todo mundo chegando, hein? Glória a Deus, estava esperando a chuva dar uma passadinha. Mas o capítulo 2, do capítulo 1, do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1, é a segunda queixa. Então, ainda ele não conformado, ele usa de uma teologia, que nós vamos ver, e com isso ele pega e começa a falar o porquê que Deus estava ali, né, com seus puros olhos, ainda contemplando toda aquela maldade que o povo estava fazendo. E usando a maldade dos babilônicos para corrigir o povo, sem querer adiantar, né? E no versículo 6 do capítulo 2, nós temos 5 ais. Que ai que é esse? O ai é um ai de juízo, um ai de condenação, né? No caso. O ai é um ai de disciplina. Então esse ai tem esse símbolo, né, na história e dentro do texto bíblico, né? Então esse ai é contra o opressor, no caso da Babilônia. Mesmo Deus usando a Babilônia para isso, ela também não vai ser punida, ela não vai deixar de ser punida por causa disso, entende? Então isso é bem interessante dizer. E por fim, a grande oração muito conhecida por todos, né? Que é a oração do profeta em forma também de salmo, né? Nós vimos ali o primeiro capítulo e o terceiro capítulo também muito semelhante a salmos. Amém? Então, nós temos esse contexto, essa divisão do livro. O que nós poderíamos falar antes de entrar no livro propriamente dito? Tá? Que as nossas ideias sejam frescas, né? A primeira coisa que nós podemos falar é de quais os versículos mais famosos que tem aí no livro de Abacuque, desses 3 capítulos. Nós falamos o livro, parece uma coisa muito comprida, né? Bem extensa, porém não, são separações, né? E 3 capítulos ele é bem pequenininho. Então, queridos, esses 3 versículos, quais são, né? Que a gente vê. O primeiro é de o justo vive pela fé. O justo vive pela fé, que é muito conhecido, né? Tem até uma música do Gilmar Brito falando que o justo viverá pela fé. E também esse versículo foi usado por Martinho Lutero na Reforma Protestante, 1517. Então, quando começou a Reforma, né? Até um pouco antes, mas ele também usou esse versículo falando que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque estava também no ano 1500 depois de Cristo acontecendo muitas maldades por parte do Império da Igreja Católica Romana, né, daquela época. Então o apóstolo Paulo usa esse versículo de
de Abacuque 2:4, o apóstolo Paulo ele usa em Romanos 1:17. O apóstolo Paulo também usa esse versículo, justo vive pela fé, em Gálatas capítulo 3, versículo 11. E também o escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, né? Ninguém tem provas convictas ali, né? Não tem uma historicidade, provavelmente seja Paulo, mas não tem como afirmar isso. Então ele também usa o versículo, o escritor de Hebreus usa o versículo, o justo vive pela fé, lá no capítulo 10 de Hebreus, versículo 38. Então esse é o primeiro bem conhecido e também citado no Novo Testamento, ok? O segundo, ao meu ver, né, dentro da leitura que eu fiz, é aquele que fala de aviva a tua obra em mim, né? Aviva a tua obra em mim, que está lá em Abacuque capítulo 3, versículo 1. Então, esse avivamento, esse fervor da palavra, da espera, da obra, da mensagem, né? Da vontade de Deus estava ali no coração do povo. Então, por isso que nós temos essa premissa aí, né? E também, por fim, aquele que todo mundo gosta, né? Que é Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17 e 18 principalmente, que fala que ainda que a figueira não floresça, né? Então, toda aquela narrativa está dizendo o quê? De posse, de bem-estar, de tranquilidade financeira, de sossego, de paz. Ainda que isso não aconteça, nós, o profeta no caso, né, estaria adorando a Deus. Então, com isso, nós vemos esses três mais famosos aí, para que a gente possa dar continuidade à lição, tá ok? Então, foi essas coisas, essas considerações que a gente fez. E é um versículo que a Vanderleia gosta muito, né? Graças a Deus. E a Valdelei tá aí também, viu, Vanderleia? E nós lembramos aí daquela palavra do pastor Messias, que você sempre diz, que foi lá na vigília, né? Foi uma bênção aquele dia. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Vamos ver aqui. Abacuque capítulo 1, versículo 1, diz assim, o peso, ou em outra tradução vai dizer a sentença, que viu o profeta Abacuque. Tá vendo aqui? Então aqui nós já vemos o primeiro detalhe, que é a visão. Então Deus revelou essa visão para o profeta. Então o profeta viu isso, a mensagem que ele recebeu, né? O que diz no versículo 2 e 4? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver, mais uma vez, olha aí, ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, estão na presença dele. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então aqui é a primeira queixa do profeta ao Senhor. Então ele está falando da violência, mas de que violência? De que violência? Do próprio povo de Judá. Então o povo estava ali fazendo aquelas mesmas coisas que nós aprendemos em Amós, aprendemos nos outros livros proféticos, né? Em Amós é bem claro, bem explícito, e também tem muita semelhança ali também em Miqueias, que ora eles profetizavam para Israel e ora para Judá. Mas é a mesma função aqui, a mesma conduta, né, que o povo estava fazendo. Então, dentro disso, ele estava vendo, estava indignado, né? Então, com isso, ele falava do quê? Que a lei se afrouxa, né? No versículo 4, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, a justiça daquela época estava totalmente errada. E aí, mais uma vez, Deus, a primeira resposta, né? Deus está respondendo ao profeta. Como que ele faz isso? Vede.
Mais uma vez, a visão, né? A visão que Deus estava mostrando para o profeta, para ele poder entender toda essa indignação, né, que ele estava sentindo. Aí ele fala: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Então, quando isso acontecer, ninguém vai acreditar que Deus foi, vamos dizer assim, capaz de fazer isso nesse tempo, nesses dias. Então, que realizo, observe bem, porque realizo em vossos dias uma obra. Então, durante a vida de Abacuque, ele ia assistir isso. E depois, quando contasse lá em Esdras, né, principalmente após o cativeiro babilônico, aí as pessoas iam ficar surpresas, perplexas. E essa perplexidade gerou um grande temor no coração do povo, e por isso que eles romperam ali os laços com a idolatria. Ok? Se tiver pergunta, vai escrevendo aí, por favor, tá bom? E aí, prosseguindo, porque eis que suscito os caldeus. Quem são os caldeus, queridos? Quero que vocês respondam aí enquanto eu vou estar lendo esse versículo, tá? Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas nas suas. Não suas, perdão. Então, aqui, quem que eles estão se referindo? Alguém pode arriscar aí? Escreve, a gente está numa aula, viu? Não tem problema nenhum se você errar. Quem são esses caldeus? Então, esse povo aqui que Deus estava levantando. E olha só como começa a queixa. A queixa está falando de violência, a queixa está falando de maldade, né? De opressão, de destruição, de violência, de contenda, de litígio. Tudo isso estava acontecendo. E Deus está usando uma nação mais terrível ainda do que o próprio povo para poder corrigir. Olha só como que é terrível. Ninguém quer arriscar quem é caldeus? Os caldeus? Meu Deus. Então eles vão possuir moradas que não são suas. Aquilo que nós assistimos lá no cativeiro babilônico. No versículo 7 nós vimos: horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Que nós já falamos. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalharam-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. Isso, Cláudia e Eliana responderam aí, o povo da Babilônia, justamente. Então quer dizer que estão prestando atenção, né? Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, eles congregarão os cativos como areia. Então foi isso que eles fizeram. Pegaram o povo e levaram lá para a terra da Babilônia, né? E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Aquilo que aconteceu com o rei Zedequias, né? E o rei Joaquim, perdão. O rei Joaquim aconteceu da mesma forma, que ele foi levado cativo também, junto lá na primeira leva do profeta Daniel. Lembra? Que nós já estudamos. Então os reis e os príncipes farão zombarias, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo esse poder ao seu Deus. Então o poder deles estava nessa força, né? Nesse poderio, né? Então Babilônia, que ele estava tendo o seu poder como um Deus também. Aí no versículo 12 começa a segunda queixa, né, do profeta Abacuque. Ali ele começa a perguntar e usar de teologia. Então qual que é a teologia do profeta? O que ele estava pensando? O que ele estava falando com Deus? Qual que eram os atributos que ele estava apresentando a Deus? Então nós vamos ver essa queixa do versículo 12 até capítulo 2, versículo 1. Então, capítulo 1, versículo 12 diz assim: não és tu, de Abacuque, não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo.
nós não morreremos. O Senhor para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Então veja bem, ele está falando da eternidade de Deus. O profeta está usando essa teologia, que Deus é eterno, desde sempre, né? É Senhor, né? Ó Senhor, meu Deus, né? O único Deus, monoteísta, né? Fugiu a palavra. O Deus monoteísta e o Deus santo também, a santidade de Deus. Ele está usando aqui, nós não morreremos. Quer dizer o quê? Com todo esse relatório que Deus estava trazendo para ele, relatório não, com essa resposta, né? Relatório é quando a gente está subordinado, geralmente. Né? Mas com todo esse histórico, nessa profecia que iria acontecer com o povo dele, ele estava falando assim, não, Deus é meu Deus. Ele é Senhor, Ele é santo e nós não morreremos. Então quer dizer o quê? Olha isso como que é importante. Que apesar de tudo isso que estava acontecendo, dá para aplicar na nossa vida também. Deus está trazendo juízo sobre a terra? Com certeza. Deus está permitindo isso? Com certeza. Porque Deus é amor, mas também Ele é justo. E trouxe essa pandemia, por exemplo, né? Mas não é só a pandemia do coronavírus, né? Outras coisas também, violência e tudo mais que a gente já sabe aí que acontece no Brasil e no mundo. Então, com isso, ele está fazendo o quê? Ele está trazendo o juízo, só que ele está falando aqui o quê? Nós não morreremos. Então, essa convicção que precisa estar no nosso coração, já fazendo uma aplicação só desse versículo 12, né? Que é fantástico. Então, a confiança na misericórdia, justamente, que o Cláudio e a Eliana estão colocando aí. Então, eles estavam confiantes nisso, e o Senhor para juízo puseste, e tu, ó rocha. Então, ele está falando de quem? Quem é fiel? Sim, quem é fiel, porque Deus é fiel. Porém, o que significa rocha? Você já viu no filme, ou você chegou aí na praia, onde que tinha umas rochas bem grandes do lado lá da areia? Lembra disso, dessa cena? Tenta trazer à sua memória essa cena, ou do filme, ou se você foi na praia, naquela rocha que tem. Então aquela rocha, ela pode trazer sombra, abrigo, ela pode trazer também proteção contra uma guerra, se os inimigos ficassem lá atrás, então as flechas, as coisas, eles iam estar escondidos, né? Então não seriam alcançados. Então traz toda essa proteção também, a cobertura, né? A rocha traz esse sentido de cobertura. Então Deus está trazendo essa cobertura, né? Então, e o fundaste para castigar. Aí vamos continuando, olha só a teologia de Abacuque. No versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Está falando mais uma vez, puro de olhos, então quer dizer que ele está para ver, que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Então também fala tudo relacionado à visão. Por quê? Pois olhas para os que procedem aleivosamente, né? Traiçoeiramente, dependendo da sua tradução, e te calas, porque o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então aqui ele já está indignado, né? Ele está indignado na questão do quê? De que Deus, sendo puro assim, está permitindo essa violência. Está permitindo tudo isso. Como isso, Senhor? Se o Senhor é puro, como isso se o Senhor é rocha, o Senhor é santo? Como o Senhor está permitindo tudo isso? Essas pessoas com essas condutas tão erradas. E para os nossos dias também serve. Quantos questionamentos nós ouvimos, quantos burburinhos, cocheamentos entre dois pensamentos ou entre pessoas falando, meu Deus, como que o Senhor permite essas coisas? Vem com o teu fogo e acaba com tudo, não é? Você já não ouviu isso? Eu já ouvi. As pessoas querendo que destrua tudo, né? Principalmente revoltados com a política. E nessa semana de eleições nós temos que tomar muito cuidado com os nossos posicionamentos, com as nossas declarações,
porque nós vamos continuar sendo cristãos. E às vezes aquele político que nós estamos apoiando não vai ganhar, ou aquele político que a gente está apoiando e vai ganhar, não vai ter uma conduta boa. Então nós temos que depender do quê? Não do político, mas de Deus. Nós vamos votar, nós vamos ter o ato ali da democracia, mas não podemos apostar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança neles. Não, nós temos que depositar a nossa confiança e esperança e toda a expectativa em Deus. Amém? Então, acalme os seus ânimos, né? Então, acho que não é nem para vocês que estão aqui nos ouvindo, é mais para aqueles que vão ouvir ainda, né? Então, acalme, porque principalmente 2 anos atrás deu muita discussão, deu muita contenda, né, a respeito dessas coisas. Então, a cautela é a palavra certa aí para esse tempo. Então, o profeta está aqui. E aí ele diz no versículo 14: E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Então Babilônia ia vir e arrastar todo esse povo, como os pescadores lá lançando as redes, os cestos para pegar os peixes, né? Então ia ser um povo vulnerável, é isso que Abacuque está querendo dizer. Ele e a todos levantam com o anzol e apanham-os com a sua rede, os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Então a alegria do povo, né, que está oprimindo o povo de Israel. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Então quer dizer o quê? Que o reino babilônico vai estar ali se alegrando, adorando outros deuses, né? Oferecendo sacrifícios para outros deuses por causa da vitória que está tendo contra Israel. Então imagina isso, é uma contramão, né, daquilo que a teologia de Abacuque estava afirmando. Então como que ia poder trazer todo esse intento aí, né? Aí a última pergunta: porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Então quer dizer o quê? Não ia ter misericórdia? Aí no versículo 1 ainda também continua a resposta, né? Perdão, a pergunta. Sobre a minha guarda estarei sobre a fortaleza, me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido, quando eu for ali questionado. Então aqui ele está falando do quê? Da sua ansiedade. Ele estava ansioso na expectativa da resposta de Deus. Por que ele está gerando tanta expectativa? Porque ele já havia respondido outrora, né? No capítulo 1, né, a partir do versículo 5, ele já trouxe uma resposta e ele não ficou satisfeito. Fez outro questionamento e ficou aguardando a resposta de Deus pela segunda vez. Onde nós vemos aqui, né? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Vou ler de novo. Vem um soluço aqui. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Então aqui ele está falando da visão, daquilo que ele ia receber como visão novamente, né? A segunda resposta. Então tudo a contemplação, visão, está contemplando, vendo, né? Enxergando o que ele viu. Então isso daqui era para quê? Para escrever em tábuas. Então essas tábuas, como que a pessoa ia estar lendo? Hoje, nos nossos dias, o que nós vamos pensar nessa tábua? No outdoor, não é verdade? No outdoor de Deus, e lá escrito grande, e as pessoas correndo vão estar olhando e vão estar lendo aquela mensagem e vão estar passando por aquele lugar. Porém, naquele tempo era diferente. Segundo os teólogos, né, os historiadores, eles dizem que essas tábuas seriam a mensagem escrita, porém, era lida por alguém.
Então, aquela pessoa que estava passando ia ouvir o que aquele profeta ou aquela pessoa estava lendo, né? Então, era mais ou menos assim naquele tempo, tá? No versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Então, quer dizer o quê? Que iria acontecer no tempo determinado. Até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o. Então está ali corrigindo a ansiedade dele, né? Falando, calma, profeta, calma que você vai ver. Calma que você vai ver ainda o que eu vou estar fazendo. Tudo está no meu plano. Tudo está no meu plano. O plano de Deus era o quê? Trazer uma outra nação terrivelmente, horrivelmente pior do que Judá para corrigir o reino do sul, Judá. Então, olha só, esse era o plano. Então, o profeta estava falando, não, isso tem que mudar. Mas ele falou, calma, tira a sua ansiedade, porque eu estou no controle. Eu vou estar corrigindo todas as coisas. E aqui ele prossegue, né? Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, seria coisas, vamos dizer, aproximadamente de 10 anos. Dentro de toda a linha do tempo, né, de toda essa cronologia, 10 anos é um tempo muito curto, né, dentro disso. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá, como nós falamos, né? Isso, os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Amém, é isso mesmo. Então, nós vemos isso, né? O justo vive pela fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, o justo vive pela fé. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Então, quer dizer o quê? A pessoa muito cheia de bebida, né? No caso, os babilônicos bebiam muito. Está falando desse povo. Um homem soberbo que não se contém, falando do quê? Da arrogância, da maldade, do orgulho do povo babilônico. Então Deus condena o orgulho, Deus condena, né, a arrogância do seu povo. Então por isso que Deus nos chama para ser mansos e humildes. E ele prossegue, que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Então o que ele fazia, né? Ele pegava, o povo babilônico pegava os povos e levava tudo lá para ser escravo, a sua grande maioria, né? Prosseguindo, não levantarão, pois, todos os seus... até os 5, né? Aí o que acontece? Nós começamos, o versículo 6, do versículo 6 até o versículo 20, nós vamos pular um pouco aqui, que senão o tempo passa muito rápido, né? Mas aqui estão os ais de juízo contra a Babilônia. Depois você estuda certinho, né? Bem cauteloso ali, com paciência, lê com atenção cada um, vê as concordâncias bíblicas, né? Aonde está escrito isso, principalmente em Jeremias, Isaías, foi profetizado essas mensagens aqui. Mas nós vamos pular os ais aqui, porque senão não vai dar tempo, tá? Aí nós vamos para o último capítulo, na oração de Abacuque, mais esse salmo, né, de cântico, né? A oração do profeta. Olha só, Abacuque sob a forma de canto, né? Antes da gente prosseguir, eu quero ler os 2 primeiros versículos do capítulo 10 e do capítulo 13 de Salmos. Volta aí a sua Bíblia, que eu acabei esquecendo de falar. No capítulo 10 de Salmo capítulo 10, olha só como que é interessante essa comparação. No versículo 1 diz assim: por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Então esse salmo aqui é um salmo de queixa. Então é muito semelhante naquilo que nós lemos aqui em Abacuque, né? Até quando, no versículo 2 do capítulo 1, Senhor, clamarei eu e tu não me escutares, gritarei violência e não salvarás. Tá vendo como é parecido? E no capítulo 13, verso 1 de Salmo,
nós vemos aqui: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então aqui está falando dessa situação, né, que o salmista estava passando, bem semelhante aqui ao que nós estamos tratando no livro de Abacuque. Então a Kátia está escrevendo aqui como é importante estar na presença do Senhor e ser obediente. Obviamente. É muito importante, né? Aquele que não obedece, olha quanto juízo tem. Por isso que aquele que é desviado, você prega e sai correndo. Não fica perto dele, que é só confusão, hein? É só confusão. Desviado é terrível. Então vamos lá. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então aqui, mais uma vez, é um salmo, né? Ouve, Senhor, a tua palavra e teme. Ouve, Senhor, a tua palavra e teme. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então aqui lembra lá, aviva-nos, Senhor. Então muitas canções, né, são feitas nesse sentido aqui, de avivar essa obra, né? Essa obra no sentido do quê? Né, que ele está falando aqui, essa oração? Para que o povo pudesse fazer isso, né? Quanto tempo de diferença em anos dos Salmos até Abacuque? Boa pergunta, Eliana e Cláudio. Boa pergunta. Boa pergunta, porque esse livro, vamos dizer que ele foi escrito, é contemporâneo, porque Abacuque ele foi um pouquinho antes do cativeiro babilônico, certo? No ano 612, vamos colocar essa data só para a gente entender, porque ele estava profetizando o que ia acontecer. O livro de Salmo, por sua vez, ele foi, por exemplo, o Salmo, não vou lembrar o número agora, de cabeça, né? Mas tem um Salmo que foi escrito por Moisés. E esse Salmo, ele fala do quê? Ele fala de Moisés, então, 1.600 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, veja quanto tempo ficou, né, para trás aí, para a gente entender tudo isso. Então, a gente vê essa primeira parte, né? A segunda parte é que tem... Lembra que nós estudamos a respeito do Salmo... Salmo 132, se eu não estiver errado, que ele fala do pós-cativeiro, que eles estavam querendo pegar os edomitas e pegar suas crianças e jogar na parede. Acho que era o Salmo 132, né? Então, esse salmo, ele foi escrito depois do cativeiro. Então, vamos imaginar que os 150 salmos teve um período bem extenso dos seus escritores, tá? Mas Abacuque está dentro desse contexto aí, de salmo. Só que na linha do tempo, vamos colocar lá, principalmente os salmos de Davi, os salmos de Salomão, que não foi no ano de 970 a.C., e aqui nós estamos falando de 613, e nós estamos falando de um salmo de Moisés lá atrás, em 1600 ou 1400, né, aproximadamente, 1500 anos, e agora nós estamos falando aqui. Então, provavelmente tenha também até um pouco mais, ano 400, né? Vamos imaginar assim, desde o primeiro até o último, nós temos isso, né? Quem anota tem, né? Então eu tenho aqui algumas anotações que falam a respeito disso, né? Dos salmos. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, os salmos, né? O Salmo 90, olha, eu ia chutar e errar feio. O Salmo 90 é de Moisés, 73 salmos são atribuídos a Davi, o Salmo 72 e o Salmo 127 foi de Salomão, e os filhos de Corá, né, que já é do tempo, que é da tribo de Levi, né, tem alguns salmos, e os Zeraítas. E os salmos de Etã também, que é mencionado aquelas pessoas muito inteligentes lá em 1 Reis, né, quando estudamos a respeito disso. Então, nós podemos dizer que foi no ano 1000, né, fora o Salmo de Moisés, foi no ano 1000 a.C. até 400 a.C. Então, respondendo a pergunta, eu dei toda essa volta, né, para me lembrar de todas as coisas.
Mas dei toda essa volta para explicar para a Eliana e o Cláudio que quanto tempo de diferença em anos nos Salmos até Abacuque. Então ele está inserido dentro disso, tá? No ano 1000 até o ano 400 antes de Cristo, considerando que Abacuque é 612, né? Então está ali inserido, ok? Boa pergunta. E pode ser a pergunta de muitos aí, né? Então, prosseguindo aqui, no versículo 3, Deus veio a Temã e o santo do monte Parã. Olha só, são duas regiões, né? Uns falam que é no norte, né, dos edomitas, né? Parã era uma cidade edomita, né? E Temã, perdão, uma cidade muito... Temã era uma cidade. Temã era uma cidade ali da região... ali do Monte Sinai, né, e provavelmente ali da região também dos Edomitas, que nós estudamos lá, Obadias, lembra? E Parã era uma outra cidade ali, eu entendo que era lá na terra lá de Abraão, né, mas tem outros teólogos que dizem que é na região ali também da Cananeia, né, tudo ali próximo, onde Deus se manifestou para Moisés. Prosseguindo, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Naquele tempo não tinha uma forma de destruir outro povo, né, principalmente em guerra ali, se não fosse o fogo. Além da arma, né, além das armas que tinham, mas para destruir, acabar com tudo mesmo, uma cidade inteira, até que as portas de Jerusalém estavam queimadas, né, lá em Neemias, por causa dos babilônicos que atearam fogo e destruíram tudo, né, em 586 a.C. Então, nesse tempo, a gente vê isso, que Deus, naquele tempo, o povo usava o fogo para destruir tudo. E aqui nós vemos o quê? Que no versículo 5, adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre seus pés. Então ele ia para trazer juízo também. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpetuou foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasse montado sobre os seus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Então, sela essa pausa, né? Muitas pessoas têm essa pergunta, né? Por que sela aqui? Eu pulei ali no versículo 13, mas aqui ele fala a respeito... O sela significa aquela pausa dos instrumentos, né? Da canção, né? Da sua fala ali. No caso, porque é um canto. Por isso que tem sela. É como os salmos que a gente viu também. Tu fendeste a terra como rios. Os montes te virão e tremeram. E inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos teus guerreiros. Aí é o divino guerreiro, né? Mais uma vez. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegraram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a
podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Então aqui ele está vendo, ele está sentindo e orando, né, o peso desse juízo contra o seu próprio povo, contra ele também, porque ele estava ali dentro, né? E aí sim nós chegamos finalmente no versículo muito desejado aí por tantas pessoas. Versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que tremendo que é isso. Jeová, ó Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das servas. Sabe que é serva? Responde aí, Vanderleia. Você sabe que é servas. E me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Então aqui ele está falando do que, queridos? Dentro de tudo é isso que nós falamos até agora a respeito do cativeiro da Babilônia que estava acontecendo, os caldeus, né, estavam ali para acontecer tudo. Então isso trouxe o quê? Um peso muito grande no coração dele. Só que qual que foi a posição? Qual que foi a postura? Qual que foi o posicionamento, o pressuposto, a ideia central aqui, né, desta oração de Abacuque, que é assim: independente do que o Senhor faça, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te bendizendo, eu vou continuar me alegrando em ti. Entende? Olha como que isso é tremendo, né? Então, o servo aqui é o macho, né, do veado, né? Lembra? Então, o veado bicho, né? Ai, gente, vai ficar gravado ainda, né? Mas o veado, né? O animal veado, sério agora, é sério. O animal veado, então, ele é um macho, né? E serva é a fêmea, né? E se alguém souber mais aí, né? Disso daí, pode colocar, por favor. Então, queridos, é isso daí. Então, é nesse sentido, né, que Deus está querendo trazer a corça. Obrigado, Eliane e o Cláudio. A corça. Então, aqui, acho que na sua tradução está assim, deve estar assim, né? A sua tradução deve estar corça. Então, é isso que quer dizer, entendeu? Porque você imagina o salário diminuir, no caso, perder o emprego, tiver uma situação muito difícil, né? Então tudo isso trazia, né, essa expectativa e esse posicionamento, porque aonde ele está fazendo isso? Ele está na casa do Senhor, ele está adorando a Deus, entende? O profeta Abacuque, ele escreveu essa oração adorando a Deus. Então, com isso, ele estava ali dizendo: se o Senhor vir com ira, usando os caldeus para arrasar aqui com a terra, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Entende? Então, tudo na nossa vida não é fácil, queridos. Nós temos muitas aflições, várias dificuldades, mas o profeta está querendo nos dizer para os tempos de hoje, para os nossos dias, o quê? Que independente da circunstância que nós estamos passando, nós precisamos continuar adorando a Deus, buscando ao Senhor. Então isso é fantástico. Isso é uma teologia de segurança, né? É isso que ele pensa sobre Deus. Então a teologia, por que as pessoas sempre falam teologia? Ah, o teólogo é um cabeçudo que tem só informação e não sei o quê, é um não sei o que lá. Não, teologia é você pensar nas coisas de Deus.
porque nós entendemos que tudo depende dele. Então, quanto mais a gente estiver disposto a estar ali estudando a palavra de Deus vai estar sendo revelada para nós. Isso é obra do Senhor, isso é obra do Espírito Santo, trazendo iluminação na nossa mente para que a gente possa entender. Então, eu queria encerrar com esse texto, né, que nós estamos meditando aqui, para que a gente possa estar cada vez mais perto do Senhor, independente da situação. O dinheiro está acabando, a comida está acabando, ou ao contrário também, né? Que muitas vezes as pessoas esquecem. Quando está com o armazém aí, né? Com os armários cheios de comida, quando tem reserva no banco, quando tem viagens e tem isso e tem aquilo, tem do bom e do melhor, né? Popularmente dizendo, as pessoas às vezes se esquecem de adorar o Senhor, se esquecem de agradecer ao Senhor, se esquecem de se alegrar no Senhor. Então isso tem dois lados, né? Essa moeda aí. A moeda da escassez, como o profeta está dizendo aí, mas para os nossos dias também, por sua vez, assim também como foi nos dias de Jeroboão II, né? Lá naquela época de 770, 60, quando Jeroboão estava falando, tinha muita escassez, só que eles estavam se esquecendo, estavam preocupadíssimos com a riqueza, em adquirir bens e explorar o pobre. Então tem esses dois lados que nós podemos ver. Então isso é para que a gente possa entender, né? Entender e refletir que essa mensagem, né, dessa queixa, que muitas vezes é queixa de muitos brasileiros, a queixa de Abacuque, né, sobre a maldade dos poderosos dessa terra contra o pobre, aquele menos favorecido, mas mesmo assim nós precisamos entender que Deus está no controle. A primeira coisa que nós temos que fazer é adorar e se alegrar em Deus, buscar ao Senhor e orar nesse sentido. Orar nesse sentido para que Deus tenha misericórdia dos seus, da sua igreja, mas que também faça a sua justiça, como está fazendo, né? Que nós vemos muito bem isso. Amém, queridos? Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Tem um colega nosso que fala isso no trabalho, né? Todo encerramento de turno ele usa essa expressão que eu não sei até hoje o que é. Mas foi um prazer muito grande, né? Estar aqui com vocês para aprender junto, né? Aprender junto. E Deus tem sempre falado muito aos nossos corações, no meu e eu acredito que também no de vocês também. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Se você tem um pedido de oração, coloque aí para a gente orar e encerrar esta noite. E na próxima semana, antes da oração, eu quero dizer que nós vamos aprender sobre o último profeta pré-exílico, que nós vamos aprender sobre o profeta Sofonias. Depois dos últimos três, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os profetas pós-exílico. Então os três vai ficar bem contemporâneo ali, vai ficar um pouco mais fácil de entender, penso eu, né? Pode ser que você tenha alguma dificuldade ou está conseguindo entender. Amém, queridos? Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por esse tempo tão precioso de meditação da Tua Palavra. Oh, meu Deus, como o Senhor é tremendo, Deus. Como o Senhor é poderoso. E nós te agradecemos por essa iluminação na nossa mente para entender a Tua Escritura, Pai. Que, ó Deus amado, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações para que nós possamos meditar em tudo aquilo que foi dito, Pai. Que, ó Deus amado, em nome de Jesus, cada um que está nos ouvindo nesta hora, está assistindo, o Senhor possa trazer essa alegria, Deus. Ó Deus amado, possa trazer, Senhor Deus, esse romper sobre o seu coração, na sua adoração.
Que, ó Deus, em nome de Jesus, todos nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos te adorar, Deus, possamos exaltar o teu santo nome, glorificar o teu nome, porque tudo é para o Senhor, tudo veio de ti, tudo volta para o Senhor, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Nós abençoamos essa cidade, abençoamos esse dia de eleição, que, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia e acalme os ânimos do teu povo, Senhor, do povo dessa cidade, do povo desta nação, e que, ó Deus amado, em nome de Jesus, nós possamos fazer o nosso voto democrático, consciente, mas com aquele peso no nosso coração, que nós possamos ser tementes ao Senhor e colocar as pessoas que temam ao Senhor. É óbvio que nós não sabemos, ó Deus, mas o Senhor sabe, então nos instrui. Ó Deus amado, nos orienta para que nós possamos tomar a decisão correta e abençoamos a cidade de Araraquara nessa nova gestão. Senhor Deus, que esses próximos 4 anos sejam anos de paz, anos de prosperidade, que tenham menos fome, Senhor Deus, menos violência sobre essa cidade, que o Senhor tenha misericórdia dessa cidade, Pai, e das cidades do estado de São Paulo e das cidades brasileiras, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus, Deus abençoe. Até a próxima semana, assim Deus permitindo, estaremos aqui. Tem sido um prazer, muito grande de estar com vocês. Um beijo grande no coração, graça e paz.